Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma cobertura da reunião dos movimentos sociais brasileiros em solidariedade à Venezuela. E encerramos o programa com a representação do primeiro episódio do Ceci de Cena Aberta. Outro Olhar vai para o pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Iniciamos Outro Olhar mostrando a cobertura que fizemos de uma reunião no consulado venezuelano no Rio de Janeiro, onde a embaixada explicou a situação daquele país e recebeu a solidariedade dos movimentos sociais brasileiros. Simplesmente nos corrobora a amistad, o apoio, a solidariedade que la revolución bolivariana ha despertado durante estos largos 15 años de lucha permanente por hacer posible pues el sueño de esa revolución y por hacer posible ese legado inmenso de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. La revolución bolivariana, lo que todos ustedes saben, conocen, ha sido una revolución asediada, pero no es extraño que sea una revolución asediada. Cualquier proyecto que se atreva a dejar a un lado el ser el patio trasero del imperio, pues este es el camino que recorre. Las experiencias son conocidas a lo largo de nuestro continente. Sin ir muy lejos y más cercano, Chile pues fue de las experiencias que ya conocemos y que vivimos en este continente. O sea que no es una novedad, ni es de extrañar que la revolución bolivariana haya sido y es una revolución asediada permanentemente. No hemos descansado. Si vemos el cronograma de lo que ha sido la historia lineal, golpe de Estado, sabotaje petrolero, sabotaje eléctrico, desconocimiento de la institucionalidad, injerencia permanente, injerencia del imperio permanente, las incursiones paramilitares, el paro petrolero, los magnicidios, los intentos de magnicidio, en fin, un menú variado donde poca creatividad más bastante contundencia debido a esta historia. Pero hay un hecho que convirtió en un punto de inflexión muy importante para este plan injerencista que hemos tenido que soportar a lo largo de estos años de nuestro proceso. Y este punto de inflexión lo constituyó, por supuesto, algo que ustedes conocen también, que fue la muerte de nuestro presidente, nuestro comandante Chávez, en marzo de 2013. Y fue un punto de inflexión porque indudablemente que la derecha nacional e internacional entendió o se hizo la esperanza de que ahora sí la revolución bolivariana iba a llegar a su fin, que iba a ser más fácil acabar con ella. Y los ataques pues entonces por supuesto arreciaron en frecuencia y en intensidad. Y sí, indudablemente que si bien estos 16 años ha sido de transitar, ha sido de ataques de sectores internos y externos, sin duda que estos últimos 24 meses después de la partida del presidente, la situación pues ha arreciado y la derecha pensó y sigue pensando que sin Chávez se acabaría pues la revolución bolivariana. Y ahí yo creo que eso hizo
ese cambio de inflexión y de intensidad y también de, yo diría que de arrojo, ¿no? de cuidar menos forma y ir a la frente, ¿no? en el ataque. Los episodios que vivimos nosotros en el año 2014, después de las elecciones, abril, ¿no? Abril del 2014, aquella noche que inmediatamente llamaron a drenar la rabia, ¿no? Para no decir la palabra que ellos usaron, y que significó, bueno, unos cuantos muertos, heridos, que realmente todo lo que fue la vocación fascista y antidemocrática de la oposición venezolana quedó ahí al descubierto, porque esa es la otra característica. La oposición venezolana, la derecha, como diría José Vicente Rangel, en ese lenguaje, el argot venezolano, por más que se contonee, así decía el presidente Chávez, por más que se contonee, siempre se les ve lo que son. Por más que digan, es una derecha antidemocrática. La derecha venezolana, la oposición nuestra es una oposición que no ha transitado nunca el camino democrático. Ellos, desde que el triunfo de la revolución bolivariana se hizo patente, el camino que han escogido siempre ha sido el camino antidemocrático. Ellos tienen pues esa vocación. Y sus aliados extranjeros, por supuesto, los poderes fácticos imperiales, pues por supuesto que buscan precisamente alimentar eso, fortalecer eso y buscan también, en este caso, a partir del 2014, de frente el objetivo ha sido romper el hilo constitucional, el hilo antidemocrático. O sea, la oposición nunca ha jugado la carta democrática, de la democracia, nunca. Ellos nunca se han planteado ni han tenido un plan para derrotarnos por los canales democráticos. Siempre han buscado el atajo antidemocrático. Y en este caso, después del año 2014, todo lo que ha sido la jornada de ellos del año 2014, quedaron en evidencia lo que ellos llaman la salida. La salida fue el nombre, el rótulo del proceso que el 12 de febrero del año pasado se inició, ¿no? Que trajo como consecuencia aquellas muertes y todo este proceso del cual nos hemos parado a lo largo de este año. O sea, la estrategia fundamental de ellos fue lograr una insurrección civil, una insurrección civil también que tenía como objetivo también un desmembramiento, ¿verdad? de la unidad nacional, una insurrección civil que tenía como forma la lucha, o sea, la lucha fratricida entre facciones, entre grupos, ¿no? Y utilizaron aquel formato terrible que se llama la guarimba. Las guarimbas, que era un mecanismo de terror también, ¿no? No era un enfrentamiento, ¿no? de posiciones, no. Era una manera soterrada de matar, sin decir que están matando. Porque cuando las guarimbas ponían aquellos hilos metálicos, la gente pasaba y se degollaba. Además, eso produce miedo, eso produce, ¿sabes? Era un instrumento de terror. La guarimba se caracterizaba, entre otras cosas, por eso. Y después, el otro objetivo estaba dirigido a generar un desmembramiento en el imaginario popular, ¿no? del peligro, del miedo, ¿no? Esa cosa que ellos han utilizado mucho en otros países, lo conocemos, Libia, Ucrania, ese modelo de terror. Por supuesto que yo voy a decir algo que en todo caso tiene su connotación en este momento, pasado tantos meses, porque no han sido en vano estos meses, este año, 2014, lo que era 2015, el impacto en la vida, en la calidad de vida de nuestro pueblo no ha sido suave, no ha sido débil, no vamos a decir que no trajo consecuencias. Bueno, y por supuesto, eso no quiere decir que no han habido daños, han habido daños muy grandes, daños irreparables,
¿verdad? Vidas, destrucción fueron 43 muertos, ¿no? La jornada de las guarimbas del año pasado, un dolor muy grande, ¿no? Vidas, seres humanos, jóvenes, niños, mujeres, hombres, perdieron la vida. Además que perdieron la vida muchos de ellos sin estar participando, sin estar dirimiendo, porque cuando estamos dirimiendo una pelea, bueno, estamos en un combate, ¿no? Esto es cobarde, es alevoso, es una lucha, es una pelea alevosa, es una pelea, crímenes de lesa humanidad. 800 heridos, por supuesto, y sin contar los daños materiales, ¿no? Les recuerdan que las guarimbas no respetaron instituciones públicas, sobre todo aquellas que tenían que ver con la educación, esas cosas nunca vistas, ¿no? Universidades quemadas, jardines de infancia, niños adentro, llegaron a tener. Así que yo creo que si bien ese espíritu y esa conciencia de nuestro pueblo para afrontar esta situación fue muy grande, no se logró contener todas las aspiraciones y el plan golpista no se logró conjurar. Y no se logró porque es un plan que no tiene fin, es un plan que el objetivo es acabar con la revolución bolivariana. El fin es la derrota definitiva de este proyecto. El fin es dar al traste con ese proceso hermoso de identidad, de participación, de democracia participativa, de pueblo empoderado, construyendo un destino diferente. Ese es el objetivo fundamental, y por eso, mientras esa derrota no llegue, ellos no se van a cansar, ¿no? Y por supuesto que esto además pasa por algo que nosotros todos sabemos, que es el apoyo pues, que el imperio le da a este movimiento. Así que no pudieron, las guarimbas no pudieron. 2014 fue un año durísimo, un año implacable para nosotros, para el proceso, para el presidente Maduro, que asumió esa tremenda responsabilidad, ese testigo que le dejó el comandante, el presidente Chávez. Así que en vista de eso, pues, las aspiraciones golpistas y desestabilizadoras de la derecha no se detuvieron, y ahí se comenzó otra etapa del proceso. Es una etapa muy macabra porque es muy difícil de contrarrestar, y ahí quizás entra en juego un nuevo momento en nuestro proceso, porque tiene que ver con algo que es central en nuestra formación social, vamos a decir lo que diría aquí con el perdón de los teóricos de los modelos imperantes en nuestros países, y nosotros somos parte de esa deuda, que es vino entonces algo que atentó contra algo que es muy débil, que es el modelo económico nuestro. Vino la guerra económica. La guerra económica que ha sido, ¿verdad?, una herramienta macabra que ha adquirido diferentes matices y que indudablemente que contribuye también a poner en peligro pues, la estabilidad política, económica, y bueno, y que tiene consecuencias, ¿no?, en la región entera. Esta es golpear las áreas donde la revolución pues no ha podido resolver pues, el tema del modelo económico, un cambio del modelo económico. El modelo venezolano es ese modelo que todos conocemos, ¿no?, rentista, y que bueno, estos 16 años no es fácil esos cambios, ¿no?, cambiar y generar ese modelo económico que necesitamos, que la revolución necesita, ese modelo productivo que sea capaz de generar las posibilidades, las necesidades, que dé respuesta a las necesidades de la población, y que además no es un modelo que puede desarrollar un país, ¿no? Es un modelo que tiene que ser parte de un proceso de transformación de la región, que bueno, es parte del sueño también del legado del presidente Chávez, ¿no?, que la unión y la integración pueda lograr generar estructuras, modelos que hagan posible que cada vez más podamos irnos quitando de encima esa dependencia que tenemos. Eso ha sido una lucha, es una tarea que está pendiente, que hay adelantos, hay experiencia, pero en el caso nuestro eso era muy importante. Entonces,
el sabotaje y la desestabilización estuvo dirigida, y ese campo estuvo dirigida a lo económico. Y eso afectaba algo que es central en la vida de la gente, el acceso a bienes de consumo, algunos fundamentales, ¿no?, para la alimentación, otros no fundamentales, pero que la gente los consume. Y el acceso a eso se convirtió en un componente esencial del proceso de desestabilización y de asedio que hemos vivido. Y eso indudablemente que ha sido, indudablemente produce un efecto, pues, hace sufrir, produce desánimo, produce angustia, produce dificultades, pues. Y produce fundamentalmente otro el modelo nuestro produce otra cosa, porque es especulación, esa cosa del desabastecimiento, ¿no?, el acceso, dificultades en el acceso a productos que se consumen. Eso genera también todo un proceso psíquico, psicológico, de ánimo, estado de ánimo, y que está dirigido a eso. Entre otras cosas, uno de los efectos que se busca es producir desánimo en la población, producir angustia, producir rechazo, producir desánimo, decepción. Entonces, ese desabastecimiento, esa escasez, y además algunos otros elementos, el contrabando, por ejemplo. Alguien dirá, el contrabando es un fenómeno que siempre ha existido en los pueblos. Venezuela es un país que tiene una frontera inmensa, ¿verdad?, un país vecino. Ese ha sido un mecanismo formal de sobrevivencia, pero no el que estamos viendo. El que estamos viendo es un contrabando organizado que produce, que además que produce un intercambio incluso comercial más allá, fuera, dentro de la frontera, ¿no? Se legaliza un contrabando que tiene altas ganancias, produce altas ganancias. Y después, por supuesto, esta guerra económica se acompaña en este momento, no solo en nuestro país, sino en la región, de un componente, pues, que es esencial, y sobre todo en nosotros, es el componente de la economía mundial y regional, los precios del petróleo. Es el excremento del diablo, lo llamó nuestro ministro de aquella época. Los precios del petróleo, por supuesto, que generan una coyuntura, pues, muy difícil desde el punto de vista económico para nuestro país y para los países, ¿verdad?, de la región. La disminución de los precios internacionales del petróleo, por supuesto el bloqueo financiero de nuestro país, y que, por supuesto, disminuye en este momento las capacidades del Estado de mantener algo que es central, que fue central, ha sido central en nuestra revolución, que es que nosotros hicimos del petróleo, recuperamos el petróleo para dar respuesta, para generar y garantizar la inclusión social, ¿verdad? Es decir, poner la riqueza petrolera al servicio de los derechos sociales de la población. Es un eje central de la revolución bolivariana. Para el presidente Chávez, eso fue como un objetivo central, fundamental, la recuperación, la renacionalización de la industria petrolera, y esa renacionalización para poner el petróleo y su riqueza para dar al servicio de las necesidades de la gente. Por eso la coyuntura actual para nosotros es muy fundamental resolverla, y resolverla en dos sentidos. Por un lado, derrotar la escalada golpista de nuevo, derrotar de nuevo la injerencia, pero yo creo que tenemos otra tarea más urgente, y es ver si podemos realmente comenzar a andar de manera, con paso firme, ese cambio del paradigma productivo que tanto necesitamos. Yo creo que la lucha en este momento, que es desigual, condiciones no las más adecuadas ante este ataque continuado del exterior, nos lleva a reflexionar de manera profunda, pues, este tema que hoy se convierte junto con el asedio golpista de la derecha,
asedio antidemocrático se convierte en una necesidad fundamental. Por eso que para nosotros es fundamental estos diálogos y este intercambio con nuestro pueblo, con nuestros hermanos, porque yo creo que esta lucha que hoy llevamos adelante, la Revolución Bolivariana, no es una lucha de un país. El asedio está por todos lados. Está buscando en las debilidades y en las dificultades que tenemos en los diferentes países. Estos procesos revolucionarios, imperfectos, inconclusos, pero que tenían un sello fundamental, un sello antiimperialista, un sello de soberanía, de independencia y por supuesto de inclusión, de derecho, de ciudadanía, ¿no? de democracia. Entonces, para nosotros es muy importante que no escapa a la realidad de que nosotros necesitamos, debemos hoy cada vez más reconocer este compromiso que tenemos como países, como pueblo, ¿no? para juntos transitar pues, este camino, que es un camino de lucha, es un camino de fortalecer las solidaridades, es un camino que indica la necesidad de fortalecer y de difundir, de dar a conocer. Yo creo que tenemos que dibujar este panorama, tenemos que fortalecer la solidaridad, tenemos que fortalecer la comprensión de esto, del significado de este ataque, de este asedio permanente. Y también, como lo decía la compañera Eva ayer en un material que ya resumía la historia larga de la injerencia, que también el imperio parece que decidió como que está en la recta final, la recta definitiva. Y si con todo el descaro pues se habla de distribución y asignación de recursos, el Estado norteamericano ha asignado recursos especiales en estos últimos días para apoyar pues, a la derecha venezolana para que acabe con esto. Y además utilizando todo el poder que tiene para categorizar pues, el país. Entonces hay toda una campaña de construir la imagen de país forajido, ¿verdad? De país fallido, de país que hay que sancionar internacionalmente, la difamación pues, de nuestros líderes. El presidente de la Asamblea Nacional ahora dirige un cártel que ellos llaman el cártel de los soles. O sea, se abrogan el derecho a calificar, a llenar de infundio y a categorizar de manera contundente, ¿verdad? Las características de nuestro país. La traición, la compra de conciencia, el joven nuestro que fue comprado, transformado pues, por la CIA, en fin, es un trabajo permanente que hace el imperio permanentemente. Así que el ataque a nuestra moneda, en fin, esta guerra para nosotros pues no tiene novedad en cuanto a la permanencia, pero sí tiene novedad en cuanto a la contundencia y el impacto que esta guerra, el componente de la guerra económica ha tenido para nosotros. Esta guerra, esta nueva arremetida, por supuesto, nos obliga pues, a muchas cosas, a una mirada, a un nuevo consenso en materia petrolera que es fundamental para nuestros países. Por eso los esfuerzos que hemos hecho, rebatir esa campaña internacional contra la revolución bolivariana. Debemos retomar, revisar, visibilizar lo que han sido los logros fundamentales en nuestro proceso, en nuestra revolución. Así como reconocemos las falencias, tenemos grandes logros que son innegables en nuestra revolución bolivariana. Por supuesto, fortalecer la unidad y la unión, la integración, el proceso de integración latinoamericana, el generar estrategias para fortalecer la solidaridad, ¿verdad? Y bueno, algo que para nosotros es fundamental es la conciencia, el compromiso que tenemos de fortalecer lo que es fundamental para nuestro proceso, que es
la construcción de la participación y el fortalecimiento de nuestra democracia participativa es un logro esencial en nuestro proceso y que ha sido una herramienta fundamental para enfrentar todo esto que hemos vivido a lo largo de estos 16 años. Bueno, yo quisiera como que dejar la puerta abierta a discutir. Por supuesto, no estamos haciendo un diagnóstico de una realidad que es mucho más compleja. Estamos tocando los puntos más álgidos de esta situación. Cuando venía entrando Ana María, ¿sí? Ella me comentó, me hacía un comentario, yo le decía así, es el asedio permanente, pero ella me dijo, pero es muy preocupante, es cierto, es muy preocupante, es una realidad que no podemos despacharla con la autosuficiencia de que somos una revolución invicta y que vamos a seguir ganando, ¿no? Sino que tenemos que reconocer que estamos hoy viviendo una coyuntura difícil, una coyuntura, cuando hablamos de la situación internacional de los precios del petróleo, no estamos diciendo cualquier cosa, no es una frase, ¿no? Significa para nosotros la fuente fundamental de los recursos, ¿verdad? Y porque además, como todos sabemos, porque los que saben más de esto que yo, pues, tienen más argumentos, en esta lucha, esta guerra, este asedio, este plan de acabar con estos procesos como los nuestros, precisamente como nosotros, con estos países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, son países que tienen una inmensa riqueza. Y esa inmensa riqueza, pues, es el objetivo, vamos a decir, final, el petróleo. El petróleo, los precios van bajos, los precios suben más, pero el petróleo es una riqueza fundamental y que el imperio, pues, lo requiere y lo necesita porque es el gran consumidor, ¿no? El gran aprovechador de esa riqueza. Así que nosotros, quiero decir con esto es que el estado de asedio y la injerencia que hoy vivimos no es cualquier cosa. Y decía José Vicente Rangel ayer o el domingo, ¿no?, en su programa, algo que es cierto. Es decir, la gente se pregunta ¿por qué un alcalde, que el alcalde, como que este alcalde es un señor puro y santo que está aquí libre de toda culpa? Es un señor comprometido con una salida antidemocrática. Ese señor no está en un plan de ir a dirimir en unas elecciones. Él forma parte de la oposición más fascista que tiene nuestro proceso y ha venido participando. Cuando ellos sacan el documento que firman Ledesma, María Corina y Leopoldo López, ¿verdad? Es un documento que está llamando a la insurrección, está llamando a la salida. ¿Y cuál es la expresión de la salida? La expresión de la salida no es vamos a una contienda electoral, no. La salida es vamos a acabar con esto, vamos a derrotarlo, pero no a derrotarlo en el terreno democrático, vamos a buscar la salida del presidente Maduro, porque ellos siempre han desconocido al presidente Maduro. Ellos no han desconocido desde que ganó las elecciones para ellos, porque ellos las elecciones si las ganamos nosotros, como siempre, hubo fraude, como ellos ganan, entonces no hay fraude, ¿no? El Consejo Nacional Electoral es sano para ellos ganar las elecciones y reconocer esas elecciones y hace fraude cuando gana. Entonces, el tema actual hoy no se trata de que estamos violentando los derechos humanos. La Revolución Bolivariana ha luchado permanentemente imagínense lo que han sido estos 16 años. Durante 16 años nosotros, las veces que en el proceso de lucha han estado en juego vida, siempre ha estado de por medio la injerencia, siempre ha estado de por medio el asalto, ha estado de por medio la salida antidemocrática. Lo hicieron en el golpe del 2002, donde ustedes vieron todo lo que pasó en ese proceso. Fue una jornada organizada por ellos, se felicitaron públicamente por haberla hecho. Y tenemos la salida del año pasado, las guarimbas del año pasado, donde hubo esa cantidad de muertos.
Eso sí, yo diría que son los dos momentos de inflexión que ha tenido como consecuencia vida. La revolución bolivariana ha sido un proceso desde la conducción del proceso bolivariano, es un proceso democrático, es un proceso de paz, pacífico. El presidente Chávez, ese sello esa característica fue fundamental en su quehacer como conductor de este proceso, y siempre para él eso fue central, ha sido un proceso democrático, ha sido un proceso pacífico. Bom, boa tarde a todos, todas. Uma saudação fraterna também à nossa embaixadora companheira, cônsul, querido amigo também. Só para dar uma explicação desse tema, que levanta uma justa indignação, que é o tema da comunicação, evidentemente, né? Foi feito agora, no ano passado, na Ucrânia, foi um golpe engendrado por uma grande manipulação internacional midiática para tentar fazer crer que havia uma mudança democrática, e era um golpe na Ucrânia. Isso está sendo tentado em vários lugares, e o presidente Chaves teve uma explicação magistral em relação a isso quando houve o golpe midiático também em 2002. Aqui no Brasil nós temos esse tema travado, como nós sabemos, né? Ainda está travado. É uma das áreas de disputa que não houve avanço na comunicação, né? Em outras também ainda não houve avanço. Em algumas houve um avanço democrático. Então, em 2005, só para dar a informação correta, eu como membro da junta diretiva da Telesur, em 2005 firmamos um acordo de cooperação com a Radiobras. Ainda era a Radiobras. Esse acordo de cooperação gerou uma troca de programas imediatamente, e a Radiobras formou um canal chamado Integração. Ele depois foi abandonado. Muito bom. Aí veio a TV Brasil. Esse acordo está valendo. Ele foi recepcionado juridicamente pela nova direção, pela nova corporação que é a TV Brasil, as normas legais normais. Só que então isso depende de uma vontade política da TV Brasil. Portanto, não é um problema da Venezuela. A Venezuela criou a Telesur, fez uma profunda transformação midiática interna, apoio total à rádio e TV comunitária, jornais impressos por todo o país, inclusive permissão para que canais comunitários possam usar o satélite. A legislação do Brasil ainda permite, a legislação vem do Fernando Henrique, ainda proíbe isso aqui no Brasil. Então, nós precisamos seguir o exemplo de outros países. Por exemplo, a Telesur é um canal aberto gratuito, né, na Argentina. Né? Quer falar? Agora ou depois? Depois. Então ele é um canal aberto gratuito na Argentina. Ele é um canal aberto gratuito na Bolívia, no Equador, evidentemente em Cuba, na Nicarágua, né? Então estamos indo para a África, estamos indo para a Europa, já estamos com 1 hora por dia, de 2 horas por dia de transmissão em inglês, que é feita a partir de uma redação que está sediada no Equador, né, agora que sai mais barato fazer isso. E tivemos uma redação em português em Caracas durante muito tempo, até companheiros em Verta também ajudaram, tiveram presente. Só que, como nós tínhamos um convênio com a TV Educativa do Paraná, e esse convênio, evidentemente, foi torpedeado quando o Requião terminou o mandato dele, e ele foi eleito lá um governador de direito. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma estrutura muito grande em Caracas e não tínhamos no Brasil. O problema é nosso, da sociedade civil, dos movimentos nossos aqui, de fazer uma grande campanha para sensibilizar a TV Brasil a comprar essa ideia. Porque, veja o que acontece hoje. O acordo está valendo,
E a TV Brasil compra imagens da Reuters, da AFP, da Lusa, com toda a ótica midiática de manipulação do imperialismo. E não usa o material gratuito da Telesur. Gratuito. Então o que acontece? Nós temos algumas TVs comunitárias que, por decisão política, fazem a retransmissão do noticiário da Telesur. A TV comunitária de Brasília, a TV comunitária daqui do Rio de Janeiro tem um horário de transmissão, a TV comunitária de Florianópolis, de Pernambuco, e agora nós estamos em negociação com a TV educativa do Piauí, porque foi eleito um governador do PT, e TV educativa da Bahia, né, porque tentamos com a TV educativa do Rio Grande do Sul no governo Tarso. Houve a vontade política dele, mas ele não conseguiu. Nos 4 anos de negociação, eu levei 10 minutos para convencer o Requião a assinar o convênio com a Telesur. Durante 4 anos nós tivemos dificuldade de convencer o governo. Eu pegava aqui no Rio, lá no Requião. Hein? Eu via parabólico, eu pegava do Requião. Não, era nacional. Não, era nacional. Bom, pois bem, o que nós podemos fazer? Uma questãozinha. Essas coisas de pegar um programa de 1 hora já são boas, mas o forte que está cada vez mais tendo é que ela está cobrindo o acontecimento no momento dele. Quer dizer, ela é uma alternativa hoje de informação, não só de análise, etc., mas de informação direta. E nisso a possibilidade do acesso direto também, no mesmo momento, é muito importante. Só uma explicação técnica. Qualquer entidade aqui que queira retransmitir, só uma explicação técnica. Qualquer entidade que queira instalar na sua casa, por exemplo, se você quiser instalar uma TV, uma antena digital parabólica, por R$700, você pode assistir Telesur. E não só Telesur, TV cubana, TV iraniana, em inglês, em espanhol, TV russa tem em espanhol na Argentina. Una pregunta que es interesante, embajadora, disculpa que te interrumpa, que si no tiene ningún problema legal. Não, isso é totalmente legal. Só um minuto. Meu nome é Paulo Ribeiro. Yo le agradezco que se presente cuando vaya a hablar, porque los nombres todos los conocen. Meu nome é Paulo Ribeiro, estou representando aqui a Fundação Darcy Ribeiro. Para a nossa solidariedade a todo esse movimento, ao povo venezuelano. Mas eu gostaria de colocar uma sugestão prática. Eu mexo com a área de comunicação também, fui presidente da TV Brasil. Essa briga de TV comunitária sempre mexi com o seguinte: nada ainda é hoje mais efetivo, tirando a televisão aberta, do que a rádio. Inclusive, as últimas pesquisas no Brasil, a rádio alcance é absurdo, é o 2º veículo, inclusive mais do que a própria internet ainda no Brasil. Com a vantagem que um custo mínimo chega em qualquer canto do país, inclusive dos países em torno. Uma coisa que teria um resultado imenso, um custo praticamente significante, era criar a rede de legalidade, como o Leonel Brizola fez em 61, e oferecer uma programação de graça, que o custo é baixíssimo, para todas as rádios que tem. Já existe rádio comunitária no Brasil em todos os cantos, são milhares de rádios comunitárias que existem. Muitas rádios comerciais poderiam entrar e colocaria para 72 horas se quiser, e disponibilizando inclusive via internet para quem quiser reproduzir em outros horários, uma programação que teria um impacto imediato e rápido e comunicaria com todo o país rapidamente. É a minha sugestão. Deixa eu explicar. É porque tem um problema legal isso. Já existe a Rádio Sul. Ela existe, a Rádio Sul existe. Ela faz uma transmissão para toda a América Latina. Só que você, para ter uma concessão de outro país, você não pode ter nem
Eu quero colocar programa em português, traduzido em português. Eu acho que já existe. As rádios que estão oferecer gratuitamente a programação para as rádios comunitárias, são milhares. Gravou. E muitas rádios do interior, privadas, repetiriam. É colocar a programação na internet de graça. E fazer essa cadeia da legalidade. É que a Rádio Sul já faz esses trabalhos. O problema é que você tem que ter aqui as emissoras que queiram fazer essa... As rádios comunitárias. Eu sei, mas aí é que tá, você tem que ter essa... Nós só temos 4 TVs comunitárias que aceitaram redistribuir o sinal, repetir o sinal da Telesul. É um problema de convencimento, por isso que eu estou dizendo. O problema é nosso aqui. Beto, eu fiz uma rede de 60 televisões comunitárias em Minas. Eu montei a rede em Minas. Claro. Depois vim ser o presidente da TV aqui e implantei a TV Escola aqui. Eu nunca fui procurado e nem sabia disso. Eu garanto a você que eu com telefonema, eu consigo dezenas de televisões repetir a TV Sul. Então, eu acho que é foco. Agora, muito mais importante. O problema é que nós perdemos aqui dentro um canal de reprodução dessa imagem, né, em português. Mas estamos em renegociação, aliás, em negociação permanente, para voltar a interessar quem queira fazer. Eu aceito perfeitamente. Se você me indicar alguém, nós vamos atrás e fazemos um convênio. O convênio é gratuito. Totalmente gratuito, todos receberão toda essa programação, documentários da melhor qualidade, programação jornalística internacional, online da melhor qualidade, né, que vocês também podem ver pela internet. E eu termino com uma sugestão, uma recomendação aos economistas. A situação na Venezuela tem um viés de guerra econômica muito forte. E aqui não vou me estender muito, mas só vou dizer o que se trata. Por exemplo, a Venezuela, país petroleiro, tem uma imensa capacidade de energética e um altíssimo consumo de gasolina. E poderia rapidamente fazer a conversão de, ao invés de consumir gasolina, consumir gás. Como se fez aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Você então teria disponibilidade de usar a gasolina para vender, porque é uma mercadoria que tem um preço no mercado internacional muito atrativo sempre. E você faria uma economia, teria acúmulo de divisas e ao mesmo tempo não precisa depender de consumo de gasolina internamente, podendo usar nos carros, nos ônibus, nos tratores e tal, o gás que lá tem em facílima capacidade de conversão. É uma sugestão que eu deixo. Outro olhava para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Encerramos o programa reapresentando o primeiro episódio do CECID Cena Aberta, mostrando como produzir vídeo com baixo custo. Bem-vindos ao CECID Cena Aberta. Essa é uma produção da RioSoft, através do seu Centro Experimental de Conteúdos Interativos Digitais, o CECID. Nosso objetivo é mobilizar os interessados em descobrir e aprofundar os seus conhecimentos sobre o universo desses conteúdos, experimentando a interatividade digital no contexto do audiovisual. Esse é o primeiro episódio do CECID Cena Aberta, que vai ter sempre 15 minutos de duração, trazendo tutoriais sobre o uso de software livre na produção de videografismos e matérias do interesse do público em geral. Esperamos que você goste e que você nos acompanhe hoje e nas próximas semanas.
Olá, seja bem-vindo ao CECID Cena Aberta. Hoje em dia, graças à tecnologia dos celulares e tablets, qualquer um pode fazer uma gravação própria. Por isso, ao longo dessa série, você vai receber dicas e orientações sobre como fazer uma edição de vídeo usando os programas Kdenlive, Inkscape e Blender. E sabe o que é melhor? Todos eles são livres e gratuitos. Assim, você poderá fazer as suas edições em qualquer computador e sem gastar nada. No programa de hoje, você vai assistir uma entrevista com o editor de vídeo Igor Muniz, que vai falar sobre as diferenças entre câmeras profissionais e amadoras. E o designer gráfico Cadu Nico vai explicar sobre como editar os seus vídeos usando o Kdenlive. O CECID Cena Aberta está no ar. No bloco anterior, vocês viram os bastidores de um programa de TV. E agora vamos falar de um assunto primordial, que é a captura das imagens, ou seja, a filmagem em si. Estou aqui com meu amigo Igor Muniz, aqui do CECID, que vai falar um pouco sobre câmera. E aí, Igor, beleza, cara? Tudo certo, cara. O que você tem para ensinar pra gente com relação à câmera? Bom, como eu costumo dizer, nada melhor do que um editor com uma câmera na mão. Porque ele sabe exatamente o que ele precisa de imagem para ele poder gravar, para ele poder editar um vídeo e fazer uma finalização boa. Então é isso aí, cara. Escolher o melhor equipamento para o que você quer gravar e ir para a luta. Qual é a principal diferença hoje entre um equipamento mais moderno, um equipamento profissional, bem rapidamente, sim, uma visão bem leiga, vamos passar bem rápido? No final das contas, todos eles fazem a mesma coisa, que é gravar. Tá? Mas o que diferencia, obviamente, do equipamento profissional para um equipamento amador são os recursos. Se você me der licença, eu vou trazer aqui uma câmera. Com certeza. Tá? O diferencial dessa câmera, obviamente, são os zooms dela. O zoom é a aproximação dela. Ela tem o zoom automático, o zoom digital e o zoom analógico. Tá, com dois recursos diferentes, que é o recurso do jogue e o recurso do anel. Tá? Eu vou mostrar aqui. O jogue é exatamente esse botãozinho aqui, onde você consegue aproximar ou distanciar a imagem, ou você tem esse zoom analógico, que é o zoom do anel dela, tá? Que você pode aproximar também ou distanciar as imagens. A diferença é que você também pode acoplar outros tipos de equipamento, que são lentes. Você pode tirar aqui e acoplar uma outra lente que também tem esses recursos de zoom analógico e digital. Você pode acoplar o áudio nela, 2 microfones para captar diretamente o áudio, ou um line, já que se você estiver tirando esse áudio de alguma mesa de som. Você também tem uma saída de áudio para levar para o seu computador ou o VT que você está monitorando. Você pode sair também com um sinal em componente, com um sinal em SDI, que são parâmetros mais técnicos que a gente pode até abordar nos próximos programas. Então, Igor, só para finalizar essa parte aqui, quanto em média custa uma câmera dessa? A partir de R$7.000, você consegue adquirir a sua câmera profissional. Aí vocês me perguntam, né? Como é que eu vou fazer uma filmagem se eu não tenho R$7.000? Calma, não se desespere, existe luz no fim do túnel. Porque graças à tecnologia hoje nós temos o tablet. Né? Como vocês estão vendo aqui, ele já está filmando, inclusive está filmando minha mão. E eu estou aqui, ó, com a cara aqui nele. Além do tablet, nós temos um recurso mais acessível, que é o celular. O celular também tem recurso de câmera. Vou abrir aqui o recurso, puxar a câmera, olha só, já está filmando a minha cara feia aqui, tranquilamente, sem problema nenhum, né? Está sendo filmado. E eu também aqui eu posso apertar aqui e trocar para a câmera da frente e mostrar a todo mundo. Então, com esses pequenos aparelhinhos mágicos, você pode fazer a sua filmagem tranquilamente, que ela vai sair. Então, Igor, quais são as considerações finais?
Bom, o que eu posso acrescentar é que, cara, não fique com medo. Você pode fazer seu vídeo sim, você não precisa gastar uma grana para poder fazer um vídeo, para poder fazer uma gravação. Hoje em dia, com qualquer equipamento, qualquer celular, você consegue fazer. É só você escolher o equipamento necessário para você poder gravar o que você precisa e ir para a luta. Então, galera, no próximo bloco, a gente vai mostrar como capturar a imagem, jogar para dentro do computador e editar num software chamado Kdenlive. Até o próximo bloco. Olá pessoal, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer uma filmagem em 2 takes utilizando apenas uma câmera, certo? E no caso vamos utilizar o celular, que é o equipamento mais acessível para a maioria das pessoas. Então aqui é a apresentadora Gisele aqui, nós vamos gravar primeiro um take, totalmente num plano, ela vai repetir o texto no outro lado. E no tutorial depois nós vamos juntar as 2 filmagens. Vamos lá, Gisele. Então eu vou vir aqui, vou ligar minha câmera. Mostrando para vocês, ela já está no software de gravação. Vamos lá, vou pegar você num ângulo e começar a gravar. Valendo! Olá, seja bem-vindo ao CC de Cena Aberta. Hoje em dia, graças à tecnologia dos celulares e tablets, qualquer um pode fazer uma gravação própria. Agora a segunda parte do take. Eu vou mudar o ângulo. Então, mudei o ângulo. Coloco o pé na frente, pé atrás, paro aqui mais ou menos na altura do peito, focalizo, coloco ela em quadro e vamos gravar. Vamos lá, Gisele? Espera aí. Valendo! E sabe o que é melhor? Todos esses programas são livres e gratuitos. Assim, você poderá fazer suas edições em qualquer computador e sem gastar nada. Pronto. Então, uma vez gravado, vamos agora para o Kdenlive mostrar como nós juntamos esses 2 vídeos. Agora nós vamos aprender a pegar aquela filmagem que nós fizemos e trazer para dentro de um software de edição de vídeo, no caso o Kdenlive. Se vocês querem saber mais detalhes sobre o Kdenlive, vocês vêm em kdenlive.org, que dependendo da distribuição, na área de downloads, você tem um passo a passo para cada uma delas. No caso do Ubuntu aqui, nós vamos para a central de programas dele e digitamos a palavra Kdenlive. Se você já tem ele aqui na área de trabalho, basta clicar nele. Ele vai aparecer. Dentro do Kdenlive, nós vamos conhecer essa interface. Certo? Nesta área aqui, nós temos os projetos, ou seja, os filmes brutos que nós vamos colocar aqui. Nós temos aqui listas de efeitos, onde a gente vai trabalhar em outras edições. As pilhas de efeitos que correspondem à lista, ou seja, cada efeito vai ter uns parâmetros que a gente vai editar aqui. As listas de transições, nós também vamos trabalhar em episódios futuros. O monitor de clipe, que está associado ao projeto, ou seja, os brutos, eu vou ter como ver o que tem aqui. O monitor de projeto que está associado à timeline, que é justamente aonde a gente faz a edição, certo? E se quisermos, nós podemos gravar em tempo real, tendo uma webcam, uma FireWire, uma HDMI, tanto faz, ele pode gravar em tempo real. Certo? Feito isso, como é que eu importo o meu arquivo? Botão direito do mouse, adicionar clipe. Nós vamos aqui na área de trabalho, projeto, bruto, e selecionamos, clico no primeiro, shift no segundo e trago para dentro da minha área de projetos. Primeira tarefa que a gente vai fazer nesse primeiro tutorial é o corte seco, que é largamente usado no programa e muito utilizado no cinema, que é sem transição, sem nada. Você entra de um ângulo, corta para outro ângulo automaticamente. Para isso, precisamos cortar trechos desses vídeos. Como é que a gente seleciona a área que a gente quer cortar e jogar para a timeline? Bem, então eu vou voltar para o início do vídeo e vou tocar. Olá, seja bem-vindo ao CC de Cena Aberta. Hoje em dia, graças à tecnologia dos celulares e tablets, qualquer um pode fazer uma
Então aqui ela começa desde o início, não tem um ponto. Notem que ela está numa posição de transição. Eu posiciono mais ou menos onde o rosto melhora e marco o ponto de início, ponto de entrada. Toco o vídeo até mais ou menos o final. Ao longo dessa série, vocês receberão dicas e orientações sobre como editar os seus vídeos, utilizando os programas Kdenlive, Inkscape e Blender. Pronto, parou a fala dela, ela para no sorriso. Eu crio meu ponto de saída. Notem que ficou uma barra azul aqui na timeline. Ou seja, ele marcou o início e o fim, ele só vai pegar esse trajeto. Como é que eu jogo isso aqui para cá? Eu seguro o clique e arrasto e já tem o meu corte exato na timeline. Agora vamos na segunda parte. Na segunda parte eu tenho um problema muito sério. Que olha só, eu começa com a fala de eu dando ok. Olha aqui. Valeu. E sabe o que é melhor? Então aqui eu já dou uma volta num ponto em que ela está numa posição neutra. Então eu crio meu ponto de entrada, adianto um pouco o vídeo e vou vendo. Em qualquer computador e sem gastar nada. Nota que ela para de falar um certo tempo. Eu posso voltar um pouco aqui e vejo esse trecho de novo. Parei. Pronto. Então eu vou dar o meu ponto de saída, clicar e já coloco grudado na minha edição. Vamos ver o vídeo todo? Voltamos aqui, aqui eu venho na seta, volto para o início do vídeo e dou play. Olá, seja bem-vindo ao CC de Cena Aberta. Hoje em dia, graças à tecnologia dos celulares e tablets, qualquer um pode fazer uma gravação própria. Por isso, ao longo dessa série, vocês receberão dicas e orientações sobre como editar os seus vídeos, utilizando os programas Kdenlive, Inkscape e Blender. E sabe o que é melhor? Todos esses programas são livres e gratuitos. Assim você poderá fazer suas edições em qualquer computador e sem gastar nada. Notaram a importância de eu ter um tempo entre uma fala e outra? Ou seja, eu procuro uma pose neutra nos dois vídeos e corto os trechos. Então, quando eu faço o corte seco, a transição acontece naturalmente. Próximo passo é salvar esse projeto. Eu venho aqui no disquete, clico em salvar. Eu vou aqui na minha área de trabalho, projeto e salvo. Posso salvar com o nome super original, projeto. Uma vez salvo esse projeto, não quer dizer que é a renderização final. Você está salvando e no final nós vamos gerar o vídeo. Isso é lá para frente na série, certo? Então aqui, voltando na minha hierarquia de arquivos, eu venho aqui na minha área de trabalho de novo, projeto, eu tenho o arquivo do Kdenlive, ou seja, que é isso tudo que a gente fez aqui, e eu tenho os meus brutos. Então, se você tiver necessidade de transportar esse arquivo para outro lugar, você vai copiar a pasta projeto. Quando chegar no outro computador, o Kdenlive vai reconhecer tudo e vai abrir tranquilamente. Até a próxima. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.